Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa live sobre a saúde. Em última análise, vamos falar sobre a saúde, não é? Então, aqui, nesse momento tão importante para mim, eu quero fazer um comentário super personalizado, digamos assim. Eu quero falar hoje sobre o grande evento de formatura que foi ontem à noite, em que nós, mais uma vez, completamos, bom dia, Rosana, completamos o, o currículo para mais uma turma maravilhosa, que fez teoria e práticas em todas as etapas e assim concluíram todo esse trabalho com nota 10, louvor com estrelinha. É isso mesmo, Sheila. Foi muito lindo e maravilhoso. Bom dia, Sabrina. E nós estávamos num clima de emoção tão forte ontem à noite que a aula bônus que os alunos receberam se ajustou perfeitamente no espírito da turma. Então, nós tivemos uma turma que concluiu com estrelinha, não é? Esse trabalho. E ontem nós olhamos para, junto com a professora Ananda Rucati, nós olhamos para a fáscia e os traumas da fáscia, porque a gente não pode falar de trauma e nós ficarmos dissociando o nosso corpo da nossa mente. Quando nós falamos de trauma, nós sempre precisamos lembrar que o trauma acontece na nossa psique. E a nossa psique, para quem está começando o curso agora, para quem já está assistindo as primeiras aulas, já sabe, a nossa psique é esse movimento de dentro e de fora da realidade. E aí nós precisávamos fazer um primeiro passo para um primeiro link para os traumas do corpo. Os traumas do corpo, eles significam um resultado, uma consequência desses traumas psíquicos que nós enfrentamos. E para isso, nada melhor do que uma pessoa da fisioterapia, que foi o convite que eu fiz ontem para a Nanda para nos falar. Porque eu entendo que depois, ao longo dos anos, quando a gente faz, por exemplo, uma faculdade, a gente precisa aprender o básico. A gente precisa aprender a trabalhar e a olhar todas as coisas que são possíveis e comuns. E é por isso que no meu curso a gente olha tanto para a prática, porque os meus alunos realmente saem do curso com essa percepção do que está acontecendo ali, com esse entendimento do que acontece nesse encontro IOPT. E depois a gente pode ir acrescentando mais ingredientes que, na verdade, não são, naquele momento, essenciais, porque é isso que o professor fala. O professor não fica dando aulas de teorias X ou Y, ou fica dando aulas sobre fisiologia, não é? Então, aquele movimento que se faz depois é um movimento que se faz, desculpe, colocando cerejas, os enfeites, não é? Os brincos, os óculos, um pouquinho de batom, e isso a gente vai colocando depois camadas, camadas e mais camadas. Então é muito importante, ó, a Nanda chegou. Olá, Nanda, bom dia. Estou falando do nosso trabalho de ontem. Bom dia, Carlos. O Carlos já está
super engajado aqui no nosso trabalho. A Irene, querida, o curso já está começando. Se tu quiseres, eu te mando as informações. Ainda dá tempo de tu te ajustar, porque na segunda-feira vai ser um marco de desenvolvimento do curso, que daí para frente já vai ficar mais complicado de seguir, tá? Mas até agora os alunos têm algumas aulas gravadas e eles precisam dar conta daquele conteúdo, porque eu vou fazer uma aula especial para fazer uma conversa a respeito do conteúdo, para perceber o que eles entenderam, o que eles não entenderam, o que eles precisam de reforço, para a gente partir de bases sólidas. O importante nesse trabalho não são os confeitos. O importante nesse trabalho são as bases sólidas. Não adianta eu criar um bolo de noiva de 10 andares se eu tiver a base dele em falso. Então, nós vamos começar por ali. Vamos começar estruturando. Esse pessoal que saiu e que ontem teve a sua última aula, saiu com uma sintonia tão intensa, tão maravilhosa, que até o trabalho que foi sorteado para ser feito refletiu tudo aquilo que a gente estava sentindo. Nós tivemos um encontro consigo mesmo, de um reconhecimento desse amor por si mesmo, desse amor e cuidado por si mesmo, desse desvencilhar-se dessa parte cultural que eu tenho que ser assim, eu preciso que a minha família é isso, né? Toda essa parte que forma o nosso ambiente, ela tem uma pressão muito grande em cima de nós. E ontem, especialmente, nós pudemos olhar para isso e recuperar, naquele trabalho foi visto isso, o amor próprio, afastando-se, desvinculando-se dessa pressão social. A pressão social é muito importante para quem vive em sociedade, é lógico, porém, ela deve ser vista como uma coisa externa a nós, como de fato ela é. E nesse movimento de ser externo, ela só pode nos afetar o quanto nós permitirmos, o quanto nós liberarmos espaços para que elas nos influenciem. É impossível viver uma vida seguindo todas as regrinhas, todos os conceitos micro de comportamento, de moda, de como se apresentar, não é? Para que nós sejamos adaptados a uma sociedade. Não, nós precisamos usar aquilo como um recurso para a gente estar nos lugares, mas a gente ter certeza de que na minha casa eu não uso salto 12, eu uso croque. Na minha casa eu não uso protetor 50 porque o sol é muito forte, eu uso 12 e assim sucessivamente. Essa distinção é que faz com que cada um de nós tenha essa condição de ser realmente quem é. E, ó, a Sheila está lembrando aqui que dia 29 de março é a primeira aula ao vivo, não é? É isso, Sheila? Então, a Irene está pedindo, Karen, que a gente mande para ela as informações do próximo curso. Será um prazer imenso te ter junto com a gente, Irene. Muito enriquecedor toda a tua experiência. Eu que te conheço desde os tempos do nosso curso com a querida Eva, lá de Virginia Satir. É com muita honra que eu te recebo nessa nossa caminhada. A Fabiana Dias entrou também, ela que mora na Áustria, que está nos prestigiando aqui. Muito obrigada, minha querida, por estar aqui conosco. Fique muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui, se sinta muito à vontade. A Rita também está aqui, a Solange.
a Nanda, a Nalu, a Rô, a Alexandra, a Zélia. A Karen já está dizendo que vai mandar inbox para a Irene. Mas ontem nós tivemos, então, essa aula sobre a fáscia, que foi uma percepção, uma visualização, já a primeira camada por sobre esse vasto conhecimento que essas pessoas já adquiriram, porque já assistiram muitos encontros, já fizeram o seu foco em muitos os encontros, e a Ananda querida nos explicou ontem o que era essa fáscia e como ela estava ali fazendo esse link nos nossos traumas. Porque, inclusive, a fáscia é estudada como uma marca, uma sinalização de traumas. Né? Ontem ela explicou exatamente todo o mecanismo e a gente sabe que durante os trabalhos muitas e muitas pessoas se apresentam com partes contraídas, com partes retraídas, com partes congeladas, e as ressonantes estão simplesmente refletindo tudo aquilo que acontece no corpo de quem está pedindo a consulta. Isso é muito importante. É muito importante a gente se dar conta disso. Quem é o quê? Eu vejo, às vezes, terapeutas pedirem para os ressoantes fazerem coisas. Eles fazem. É como se a gente pedisse por espelho. Espelho, espelho meu, pode arrumar meu cabelo? O meu cabelo não vai se arrumar. Isso é uma questão de proporção. Olha só quem chegou aqui, o Léo, querido Léo, bom dia. Um beijo grande para ti, meu querido. Saudades. A Neide também entrou. Mas hoje o nosso tema é sobre o sentir, por isso que nós estávamos falando da aula de ontem, e as doenças, não é? Olá, bom dia. Eu não sei quem é Rá, 1703 160, mas bom dia. Então, como que acontece isso? Nós temos uma membrana que envolve todos os órgãos, todos os músculos, que dá estrutura para o nosso corpo ficar ereto e de pé, que se chama fáscia. E nessa fáscia é como um papel. Quando ela fica amassada e a gente abre o papel, esse papel fica todo marcadinho dos lugares onde ele foi amassado. É um papel que a gente diz que quebrou a fibra. A fibra não é mais lisinha, completamente esticadinha, né? Então, obrigada, Sistêmica Consultoria, obrigada, Alexandre, obrigada, a Ângela Bender, que mandou uma pergunta sensacional, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Então, nós marcamos estes traumas que acontecem no nosso corpo, e esses traumas, muitas vezes, eles acontecem nesse movimento. Não é o que acontece fora de nós que nos traumatiza. O que nos traumatiza é a reação que nós temos dentro de nós. Como nós reagimos àquela situação. Isso é muito importante. E como nós reagimos a essa situação vai criar um filtro que me diz quando eu enxergo esse dado, eu volto para aquela memória e isso me traz uma reação traumática. Eu sempre tive muito esse questionamento nos meus cursos. O que é retraumatização e o que é estratégia de sobrevivência?
A retraumatização é quando eu recebo impulsos externos e eu reajo, eu ajo novamente, sempre com a mesma forma reativa, traumática, porque aquele caminho neural já está feito. Então eu vou reagindo. A estratégia de sobrevivência é eu evitar qualquer contato com esse trauma, não é? Então, é diferente. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Convulsões e epilepsia sobre o ponto de vista do trauma. Claro que a gente pode falar. A gente pode falar sobre isso e sobre o que a Ângela falou também. A Ângela me mandou uma mensagem agora de manhã. Lia, olha só, as emoções que eu sentia quando era criança não eram validadas, elas eram classificadas, consideradas como imaginação. Então, ela aprendeu a se desligar, a se dissociar dessa parte fisiológica. E isso pode ter acontecido com circunstâncias muito inocentes, né? Como quando a gente era criança, caía e se machucava, e aí os pais diziam, isso não é nada, já vai passar, né? Não era isso que eles diziam? Pois é. Olá, Ivana, Paulo. Isso mesmo, Paulo. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Diana, bom dia. O que eu queria dizer era o seguinte, que quando nós temos essa comunicação entre o que acontece na minha psique, no meu corpo, toda regulada e azeitada, nós estaremos sempre com as nossas reações atualizadas. Então, nós reagiremos de uma forma adequada para todas as situações que nos ocorrerem. É essa a grande estrutura, né, que desenvolve todo esse trabalho. Com relação a doenças, convulsões, a colega perguntou aqui. Epilepsia do ponto de vista do trauma. Eu não sou médica e eu não quero ser médica e eu não posso tratar todos esses aspectos fisiológicos de uma forma médica, né? Então, eu sempre coloco para as pessoas o seguinte: imagina uma pessoa que vai atravessar a rua e ela cai no meio da rua, tá? Então, quantas pessoas podem tratar esta pessoa? Nossa, milhares de pessoas. E quantos profissionais podem ser chamados para tratar essa pessoa? Muitos, porque são muitas camadas, certo? Nós não podemos ser ingênuos a ponto de imaginar que nós faremos alguma coisa num determinado nível e que isso vai atingir camadas muito profundas de uma forma imediata. Então, se uma pessoa atravessa a rua e ela cai, eu posso chamar um enfermeiro, um fisioterapeuta, um dermatologista, um ortopedista. Eu posso trabalhar com tantos profissionais que tratem as consequências daquela queda, porque essa queda pode ter camadas de injúrias,
de injúria, certo? Então, pode ter um arranhão na pele somente, eu posso ficar com uma distensão muscular, eu posso ficar com uma infecção, porque eu bati num lugar sujo e estava aberto, eu posso ter quebrado o osso, são várias camadas. Eu posso, a partir disso, precisar de um osteopata, porque eu fiquei com uma situação um pouco desregulada com relação ao quadril, eu posso começar a mancar, porque daí eu encolho a perna voluntariamente para não botar aquela perna no chão, certo? E aí eu começo a ter um problema na minha fáscia, porque eu estou forçando ela a fazer aquele movimento do papel amassado. Então, a gente está olhando aqui para uma situação que é muito específica, é a psique com relação ao mundo exterior. Isso não significa que a gente possa substituir ou passar por cima ou deixar de considerar todas as considerações médicas, por favor. Mas o que a gente pode olhar efetivamente? A gente pode olhar aquilo que eu já falei na semana passada. Na semana passada, eu falei sobre nós. Na semana passada, eu falei sobre. Perdi meu pensamento. Por favor, me perdoem, coloquem um coraçãozinho ali para dizer para mim me incentivar. A semana passada, eu falei sobre a relação que existe entre os traumas e a nossa psique em função dessas marcas, certo? Então, quando nós temos situações graves de epilepsias, convulsões, nós percebemos que essas situações são consequências de traumas vividos. Ah, mas a gente se provoca uma convulsão, a gente pode se provocar uma epilepsia? Olha, a epigenética já conta para nós de uma forma muito transparente de que não basta ter o gene internamente, que nós temos muito, os genes de todas as doenças, de todas as pessoas da minha vida, dos meus ancestrais, mas é preciso que algo no ambiente acione esse gatilho. E esse algo no ambiente que acione esse gatilho é a minha baixa imunitária. Como que é essa baixa imunitária? É aquilo, e agora me lembrei do que eu ia falar da semana passada, que quando a menina briga com o namorado, ela fica gripada. Por quê? Porque baixa a imunidade, ela fica triste, ela fica nesse lado sombrio da sua psique, tentando organizar todas esses sentimentos negativos que estão dentro dela. Então, ela baixa a imunidade. E ao baixar a imunidade, ela se torna uma pessoa vulnerável a. Essa é a grande chave da nossa saúde. Ficar vulnerável a, não ficar vulnerável a. Então eu conheço pessoas que têm uma vida normal e que tem uma dissociação com o seu corpo de tal forma que elas não sentem dor como todos nós. Eu tô com um cabelinho aqui que tá me incomodando. Elas não sentem dor como todas nós. Então, um dia essa pessoa entra numa podologia e pede, por favor, tirem muito dessa meu excesso de pele nos meus pés, porque eu não gosto. E a pessoa tira e ela pede mais uma camada, e ela não sente dor. E o corpo começa a entrar em sofrimento, porque ela não sente dor e, portanto, ela não dá o limite para o podólogo, e ele tira tudo que é possível sem machucar, sem fazer nenhum tipo de injúria na pele dessa pessoa, e ela acaba tendo uma convulsão. Por quê?
O que que fez com que ela entrasse nesse estágio de convulsão? Ela teve um gatilho. Depois, ao longo do tempo, conversando com essa pessoa, nós chegamos à conclusão de que ela poderia ter sido vítima desse gatilho que é a dor. Como ela não sente muito a dor, ela não pôde pedir para a pessoa parar de fazer o que ela estava fazendo e isso gerou essa convulsão nela. Então a gente imagina que, claro, esse é um exemplo extremo, porque não é porque a gente vai na podóloga que a gente vai ter convulsão, é óbvio. Isso é um caso específico dessa pessoa específica. Mas o que é verdadeiro é que nós temos essas informações dentro de nós, mas elas só irão ser acionadas por situações em que nós não conseguirmos nos proteger de estarmos desabrigados do nosso próprio olhar. É disso que se trata. E todas essas pessoas que têm situações de doença, situações de alergia, doenças autoimunes, todas essas talvez tenham recebido, como a Ângela recebeu, essa sugestão da sua mamãe e do seu papai. Isso não é nada, isso é fantasia da tua cabeça. A gente está estimulando o vitimismo? Não, não é nada disso. O que eu estou estimulando é o autoconhecimento, é saber realmente quem eu sou. O que eu tenho dentro de mim que eu desconheço, eu preciso abrir essa caixinha de Pandora. E eu preciso abrir essa caixinha de Pandora para saber exatamente o que me aciona, quais são os meus traumas, quais são as minhas estratégias de sobrevivência, porque somente quando as estratégias de sobrevivência ficarem claras é que eu vou poder observar o que aciona o que em mim. E aí redirecionar toda essa minha energia para, para mudar esse patamar, não é? Ontem foi muito maravilhoso porque nós estávamos todos numa sintonia só. Todos estavam na mesma sintonia. A sintonia do auto amor, da autocompaixão, que é, em última análise, o trabalho do professor Rupert, a autocompaixão, a autoestima. Olha, a Ângela colocou também agora mais um questionamento. Observo que a postura e a fala de algumas pessoas me provocam. Sim, Ângela, tudo o nosso entorno pode nos provocar. Nós estamos agora numa situação extremamente provocativa de lembranças e vivências de traumas. Eu acredito no afastamento social e eu acredito no uso das máscaras. Então, o que que acontece? Eu tenho essa percepção de que o mundo está, de uma certa forma, um pouco mais agressivo, digamos assim, para a minha saúde. Então, eu noto que eu me protejo mais, eu estou mais alerta, eu estou mais consciente, eu estou mais perceptiva de situações que podem me levar a contato com determinadas situações que podem me levar a uma fragilidade. Então, eu faço meus movimentos com muito mais vagar, porque eu preciso ter mais consciência. Eu me sinto feliz, eu me sinto bem, mas isso não quer dizer que eu não possa colocar a mão no fogo e me queimar. Então eu preciso também estar ciente de tudo aquilo que é real. O que é real
é que nós estamos vivendo numa situação de pandemia e ela está por aí, ela está no meio de todos nós. Assim como a gente já viveu muitas gripes, muitos movimentos virais, não é? Nós estamos agora vivendo esse. E aí eu fico muito mais alerta para assumir posturas que me façam ficar segura. É essa que é a grande questão. O que de fora aciona em mim? Muitas coisas, palavras, discursos, posturas. Por exemplo, para mim, me deixa extremamente irritada situações que envolvem crianças. Eu tenho muita dificuldade para administrar situações que envolvem criança. Me toca profundamente, porque a impressão que me dá é que elas são as pessoas mais vulneráveis, porque elas não têm escolha. Elas não têm escolha. E isso acontece com todos nós, no nosso âmbito, digamos assim. Nós vamos observando tudo isso acontecendo e vamos observando a nós mesmos. Essa atitude da Ângela hoje é maravilhosa. Ela recebeu essa informação de que aquilo que ela sentia era imaginário. E agora ela tem a informação de que ela deve olhar para isso, para perceber e separar o joio do trigo. E ela já está percebendo que existem palavras, atitudes, posturas das pessoas que acionam nela alguma coisa diferente. Porque a reatividade, gente, ela é instantânea. Ela é instantânea e ela é muito forte. E nessa reatividade eu começo a me conhecer. Porque daí eu vejo, nossa, como isso me faz mal. Nossa, como isso me dá raiva. Nossa, como eu gritei, eu nem estava pensando nessa situação assim de uma forma tão grave, mas é porque isso acionou em mim alguma coisa lá no fundo. Certo? Então, o autoconhecimento também é uma chave para nós termos uma vida melhor, para termos uma vida mais harmônica, para termos uma vida mais em sintonia com a saúde, para termos uma vida mais relaxada, para termos uma vida mais produtiva em todos os aspectos, porque eu vou saber exatamente como me comportar, como me conduzir. Olá, Fabiane, como eu me ponho diante das coisas. Os trabalhos que a gente faz é muito interessante. Os trabalhos em IOPT, os encontros em IOPT é muito interessante porque eles desvendam as pessoas para elas mesmas. Então a gente vê que às vezes a pessoa passa um tempo se estranhando. Nossa, que estranho isso, eu não era assim, agora eu sou assim, eu nunca gostei de fazer caminhada, agora eu tenho vontade de caminhar, eu sempre fui muito relaxada com relação à minha dieta, agora eu tenho vontade de me cuidar. O que está acontecendo comigo? Sim, você está se descobrindo, olhando mais para si mesmo, se conhecendo, se cuidando. Última palavra, se amando, se é que a gente pode usar isso dessa forma assim tão livre. Ontem o nosso trabalho nos mostrou isso. O ingresso da consultante dizendo na primeira frase eu sou uma pessoa agressiva e na última frase eu me amo assim como eu sou. Esse processo de passagem desse estado A para esse estado Y só foi possível porque a gente usa essa plataforma das emoções, essa plataforma da realidade, da nossa neuropercepção sensorial. Isso significa que não está aqui a resposta. Aqui a gente estuda, a gente estrutura, a gente cria um arcabouço, a gente faz um plano arquitetônico para a gente construir a nossa casa.
mas aquilo não é a realidade. A realidade está no nosso corpo. O nosso corpo são percepções. O nosso corpo, ele é completamente perceptivo. Então, a fáscia, como a professora Ananda ontem nos ensinou, olá, Leide, bom dia. A fáscia, como a nossa professora Ana Rucati nos ensinou ontem, ela tem 80%, ela é 80% responsável pelas informações que nós temos. São sensores de pressão, vários, inclusive, ela falou, sensores de temperatura, sensores de textura, tudo isso para nos trazer a informação se eu estou tocando um tecido suave, se eu estou tocando uma chapa de fogão, se eu estou tocando uma pessoa, vou fazer um aperto de mão, aqueles apertos de mão que quebram a mão da gente, né? Então, tudo isso a fáscia vai nos informar. Ela tem essa comunicação com o nosso cérebro. Tudo isso ela está preparada para nos informar. E é a partir de todas essas informações que eu chego a uma conclusão. Ah, isso que tu tá tocando é muito macio, é muito gostoso, pode continuar tocando quando a gente faz um cafuné no gatinho, né? É tão gostoso a gente ali fazendo aquele contato com o gatinho, é gostoso. A nossa comunicação interna vai falar sobre isso. Bom dia, Paula. Mas aí ela também serve para nos dar esses alertas. Olha, tu tá entrando numa zona perigosa, tu tá tocando numa superfície que pode te machucar, numa superfície com uma agulha. A dor também é uma reação, né? E muitas vezes o que a gente ouviu ontem da professora? Muitas vezes a dor ela tem um estímulo e aquele estímulo daquela dor já não existe mais. Exatamente esse é o trauma, mas eu sigo respondendo àquela dor como se fosse real hoje, aqui, agora, que é o que ela comentou hoje sobre essas tensões que nós temos, principalmente nas costas, quem trabalha sentado no computador, né? Às vezes não tem mais, não existe nada ali, mas a mensagem segue. Ai, ela está com dor, a pressão está muito forte. O que nós temos que fazer? Nós temos que ir até aquele lugar e nós temos que fazer um estímulo para aquele lugar tornar-se ciente dessa realidade atualizada, ou seja, não existe mais este estímulo para a dor. Isso já passou. E aí essa comunicação começa a regredir. Ah, mas parece que não tem mesmo. Ah, parece que não tem mesmo. Ah, parece que não tem mesmo. Ah, não tem estímulo para dor, então eu não vou mais mandar este estímulo para o meu cérebro. Tudo isso acontece em fração de segundos, né, gente? Isso não acontece nessa conversa longa e prolongada que nós estamos tendo aqui. Isso é fração de segundo, e isso são percepções que nós deveríamos desenvolver desde a época da escola, percepções que nós deveríamos aprender no colégio, percepções que os nossos pais deveriam ter nos ensinado, e tudo isso a gente tem por fazer agora. Todas essas informações a gente precisa compreender, aprender essas informações e depois transmitir. É esse o nosso papel, já que nós temos tudo isso a nosso dispor, é a nossa, digamos assim, é a nossa vez agora de trazer isso para um enorme, maior número de pessoas possíveis. A autocompreensão e o autoconhecimento traz para nós autoestima, traz para nós uma condição
de um sistema imunológico humanamente mais potente. Não vamos ser super-homens nem super-mulheres nunca, porque nós não somos. Então, vai trazer uma condição de um sistema imunológico mais adequado, mais responsivo, dentro daquele limite do possível que é para nós possível. Vai evitar que nós tenhamos e desenvolvemos uma série de doenças, porque o nosso sistema imunológico vai estar apto para responder a muitos e muitos estímulos que nós tenhamos, relacionais, do ambiente, enfim, todos os estímulos que nos afetam. Se eu souber que este estímulo me aciona, é porque alguma coisa dentro de mim fecha com aquele estímulo. Então, eu tenho que saber o que, que é. Quando esses estímulos que vêm de fora, eles não me acionam mais, aquele meu trauma foi curado. E aí eu assisto tudo aquilo. E pronto. Nada disso mais tem muito significado para mim. Eu quero lembrar para vocês que dia 31 de março tem um workshop com o professor Rupert, que estará acontecendo pelo, pela, pelo movimento dos nossos colegas em Portugal, e será feita a tradução do inglês para o português, e é imperdível, porque é beber da fonte esse conhecimento que está nos fazendo transformar as nossas vidas. Então, eu convido todos vocês para que participem do workshop dia 31 de março. E as pessoas que quiserem conhecer o beabá, o passo a passo dessa terapia, desse trabalho que faz com que nós possamos nos conhecer cada vez mais, ter este autoconhecimento, ter essa percepção de si próprio. Então, o curso está aberto para novas inscrições. Nós recebemos muitos terapeutas, colegas, consteladores, recebemos muito psicólogos, recebemos muitos cuidadores físicos, né, de pessoas que trabalham com o corpo, com terapias corporais, recebemos pessoas psicanalistas e todas as pessoas que têm interesse em realmente responder aquelas perguntas, né? Mas o que eu quero da minha vida que eu não sei? Para onde eu me dirijo que eu não sei? Nada do que eu tento me satisfaz. Eu noto que eu sou uma eterna buscadora. Uma eterna buscadora é uma pessoa que não chega a lugar nenhum nunca, porque ela está sempre buscando. Ela nunca está encontrando alguma coisa, ela está sempre buscando alguma coisa. E isso é sinal de que ela não sabe o que ela quer realmente. Talvez todos esses estímulos sejam estímulos para ela satisfazer esse grande amor que ela queria ter do pai, da mãe, dos seus dindos, dos amigos da sua mãe, do seu pai. Como eu lembro das pessoas dizendo para os meus pais: ela vai ser uma grande cientista, a Lia vai ser uma bailarina, a Lia vai ser uma estudiosa, uma filósofa. E tudo isso foram lugares onde eu fui meter meu nariz e rapidamente eu me dava conta que não era nada disso que eu queria. Mas aquelas ideias que me foram nomeadas eram tão sedutoras que eu me atrapalhava e caía em todas essas manifestações. Mas, enfim, eu descobri meu caminho porque eu fui buscar me conhecer. E a partir disso, ficou muito claro para mim o que eu quero, para onde eu vou, o que eu quero fazer. E é isso que eu desejo para vocês também. Ou complementar aquilo que vocês já fazem, ou dar uma guinada na sua vida e se conhecer profundamente. Nos devolve a nossa realidade, a Sheila está dizendo. As inscrições são no site liabertuol.com.br, que é
o link da bio, e lá vocês vão entrar em contato com a Karen, que responde todos esses e-mails sobre contato para respostas sobre perguntas diversas. Ainda temos algumas vagas para essa turma, mas elas vão se encerrar em breve. Quem já começou o curso, que quer repetir, nós temos um segmento especial, que é o segmento que trabalha mais a parte prática, porque essa pessoa já traz para nós a ideia de que ela tem a parte teórica já um pouco desenvolvida, então nós abrimos esse segmento também, que é um curso especial que trabalha a partir das práticas vai oferecendo para a pessoa toda essa construção na parte prática. E essa nossa turma, que está formada agora, que em breve terá uma nova etapa para andar, né? Um novo caminho para andar, quando a gente for trabalhar com os traumas relativos à saúde, à sociedade traumatizante, a dinâmica vítima-perpetrador e também os traumas precoces, né? Os traumas precoces que dizem respeito a toda essa fase gestacional, que nós também podemos ter muitas vivências específicas traumáticas ali. Embora nós não tenhamos cérebro e nós não tenhamos uma memória como essa nossa memória hoje, né? Que eu lembro que meu cafezinho está aqui, vou tomar um gole. Mas é um outro tipo de memória que faz com que eu reaja a situações por causa dessa matriz traumática que está dentro de mim. Eu espero que vocês tenham gostado. A Diana está dizendo que recomenda, é maravilhoso, transforma e reconecta a pessoa consigo própria. As inscrições já encerraram dia 14, diz a Karen. Mas quem ainda tiver interesse, a primeira aula ao vivo será só na segunda-feira, e por isso a gente vai abrir uma frestinha para essas pessoas, desde que elas jurem e prometam, né, Karen, que elas vão assistir às aulas antes da primeira aula ao vivo, porque a primeira aula ao vivo será para dirimir as dúvidas. O link das inscrições não está mais no site. Quem tiver interesse pode solicitar as informações por e-mail ou inbox aqui no Insta, mas elas têm que saber para quem, né, Karen? Bom, a Karen fica ali de olho no meu Insta, não sou eu mais que tomo conta dele, eu só tomo conta dele nessas horas das lives. Mas, por favor, então, se alguém ainda quiser fazer inscrição para fazer o curso completo, desde o que é a psique, corra lá e faça a sua inscrição, porque segunda-feira já tem a aula para dirimir as dúvidas. Se você não tiver assistido às aulas, não poderá dirimir nenhuma dúvida. Primeira informação. Segunda informação, se você já fez algum curso, se você já fez algum treinamento de itinerário formativo e achar que essa parte bem inicial não é adequada, então leve a sua justificativa, a gente vai estudar e nós temos um curso especial, inclusive para quem fez o itinerário formativo e que não se interessou pelas práticas um tempo atrás, que nós fazíamos de uma forma diferenciada, nós fazíamos separado. Agora pode fazer só as práticas, porque não fez, e a parte teórica, da onde parou para frente. Agora ficou tudo muito fácil para acessar. Cuidado, sempre integrando o autoconhecimento e o processo de aprendizagem do cuidar do cuidador. Isso, Miriam. Quem mais poderia cuidar deste que está sempre disponível para os outros? É isso exatamente o que se faz quando se tem essa autopercepção. A autopercepção é
eu não oferecer para os outros estratégias de sobrevivências que são minhas, pontos cegos que eu não consigo trabalhar nos outros. Isso é muito, muito importante, que nós olhamos para isso um pouco ontem também. Opa, o professor mesmo diz, eu não poderia olhar para as outras pessoas e enxergar todos os traumas que elas estão vivendo, essas são palavras dele, se eu não soubesse e não conhecesse os meus próprios traumas. Porque quando isso acontece, o trauma acontece na minha frente e eu não reconheço. Esse é o grande ponto cego dos terapeutas. E todos eles sabem disso, não é nenhuma novidade que eu estou falando. Então, a hora que eu me reconheço, percebo os meus traumas, amplio essa visão, entro fundo nisso, desvelo tudo isso para mim próprio, eu serei capaz de transferir este caminho que eu já fiz para o outro. E aí sim eu me torno verdadeiramente importante nessa comunicação, nessa distribuição de conhecimento, porque eu estive lá, eu passei por essas correntes, eu estava amarrada nessa masmorra. E aí eu saí, e eu posso te contar por onde eu andei. Eu posso te dizer quais são as pedras que tu pode pisar. E é essa a ideia. Obrigada, Fábio Dias, querida. Saudades de ti. A Rita entrou. Ó, a Leide está dizendo que mudou a vida dela. A Miriam está recomendando também. O workshop é do Franz Rupert, Irene, tá? A Shawana, sim. Pode falar nesse Insta mesmo, Shawana, que a Karen responde, tá? Ela faz parte, ela responde pelo meu próprio. Isso. Manda lá essa pergunta que a gente manda o WhatsApp para tu conversar. Obrigada por essa colega que eu não sei o nome, valiosas explicações. Fabiane. Marta. Obrigada, Marta. Obrigada, Irene. Nós vamos te mandar todas as informações, Irene, não te preocupa, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana tem mais. Se vocês tiverem um tema ou uma sugestão para a gente falar, ou se a gente continua falando sobre o mesmo tema, para mim é um encantamento estar aqui, porque tudo aquilo que eu faço, eu só faço porque eu quero. Nada do que eu faço é uma obrigação que alguém me impôs. Então, para mim é muito leve, é muito tranquilo, e falar sobre tudo isso me traz essa percepção de que os tempos mais difíceis são aqueles que a gente aprende mais, porque nós podemos abrir dentro de nós esse caminho para o amor, esse caminho para o autocuidado, para o respeito pelo outro, pelo o respeito. É, olha só, que linda, Marilon. Maravilha, amada, sua voz já acalma a alma. Gratidão, querida. Analice Rodrigues, gratidão. Obrigada, Neide. Eu também gosto muito da tua companhia. Obrigada, Alexandre, também. O que é importante em tudo isso? O importante é que nós temos um caminho. O importante é que nós podemos compreender tudo o que nós somos hoje. E a partir disso, fazer planos para a gente viver isso, Leide, acordar com alegria, acordar com disposição, mesmo nesses dias tão estranhos que nós estamos vivendo. É possível, desde que eu olhe para mim com essa alegria quase infantil, sabe aquela alegria de saber que acorda e é Natal e vai acontecer uma coisa maravilhosa? Todos os dias nós estamos vivendo essa coisa maravilhosa, que é essa convivência comigo mesmo. É saber que ontem eu
precisava muito sair de casa e fazer alguma coisa. Então eu peguei meu carro, eu dei uma volta na cidade, eu parei num posto de conveniência e eu tomei um picolé, tomei um corneto. Gente, quantos anos eu não fazia isso? Aquilo foi tão bom, me deixou tão animada, eu fiquei tão maravilhada de ter uma experiência tão sutil que me lembrasse de todas aquelas emoções boas que eu já vivi e que elas viessem com toda a força para o meu dia de hoje. E elas se refletiram até a noite, quando a gente fez a formatura dos meus queridos alunos, que hoje todos eles são meus colegas e estamos prontos para mais uma jornada. Então, um beijo enorme para todos que me acompanham, para aqueles que estão iniciando agora essa jornada e até a próxima.